exteriores minaram a negociação coletiva, de fato. Né? É mais complicado. Por exemplo, o Mercosul ele tem uma característica importante que é a baixa, aquilo que se chama de baixa supranacionalidade. Ele é um bloco intergovernamental. Ou seja, como é que funciona as decisões? Por consenso. Né? Não é por votação. Diferentemente de como é na União Europeia, que são 26 países, né? Então, como é que funciona? Funciona por consenso. Primeiro porque são poucos países. A regra geral é básica, desculpem digamos assim, a imagem, né? Mas todos eles discutem, todos eles gritam, tipo norte-americano isso, né? Gritam, falam alto, gesticulam, né? Dão um soco na mesa e chegam a uma conclusão. Isso funciona, meus caros. Funciona porque são 4 países. É o problema da votação. Né? O Brasil, se vocês pensarem em uma votação, vamos fazer uma votação por PIB. Né? Por PIB. O Brasil sozinho, ele derrotaria todos os outros, valeria o seu interesse sobre todos os outros. Se a gente fizesse uma votação por população, né? O Brasil também venceria todos os outros, derrotaria todos os outros. Mas não é sentido. Então, o Brasil imporia sua vontade permanentemente. Se a gente for fazer, então, cada país um voto. Ai, que lindo, né? Cada país um voto. Isso não é democracia dentro dos países, né? Então, aqui vale também uma dose de realismo. Nenhum país, o poder e a força do Brasil, individualmente, é superior aos outros 3, cederia seu poder, seus interesses para os países menores. Não existe nas relações internacionais. Tá? Ou seja, também não funcionaria. Uma decisão dos outros 3 países, como o Brasil não aceita, não vai funcionar. Então, por isso a lógica do consenso. Cada um olha para si e olha para o outro, vê o interesse de si do outro, e até onde é que pode chegar num consenso. Então deixa eles entrar numa sala, uma noite, 2 noites, gritando, gesticulando, enfim, até chegar num consenso. Então, funciona. Mas é claro que isso obviamente, gera passivos políticos, gera baixa às vezes, né? Tu aceita, mas não faz. Enfim, é da vida. Mas então, essa é uma característica essencial do Mercosul, que traz vantagens e grandes desvantagens também. Não há, o pessoal do direito fica apavorado quando eu falo isso, né? Fica inconformado, tinha que ter um modelo na União Europeia. Se publicou centenas de livros, quilômetros de livros distantes, comparando o Mercosul e a União Europeia, e sempre o Mercosul com uma espécie de dinâmica órfã, né? As palavras do Bartier dele, ou seja, é o primo pobre que não funciona, olha como aqui é bonito, aqui não funciona, não é exatamente, não funcionaria com a União Europeia. Como também eles têm muito problema para tomar decisões em alguns casos, já notaram isso, não é? Bom, falta de coordenação comum nas políticas macroeconômicas e nas negociações pós-multilaterais. Também ocorreu, também ocorre. O processo não foi erguido, né, sobre o fortalecimento de grupos econômicos nacionais, mas muito mais sobre o comércio. Também é um problema, porque o comércio ele facilmente se desvia, né? Grupos robustos, digamos, de articulação. Hoje em dia está tão bacana para isso, né? Como é que é o nome, né? Cadeias globais de valor. Nossa, eu chamava de estudando para fazer um trabalho, né? Mas é velho, né? Mas enfim, cadeias globais, é uma cadeia regional de valor, então, né? Isso é bem mais complicado. As montadoras até que resolveram de um outro jeito. Bom, não criou mecanismos de superação das desigualdades entre os membros. Também, o FOSEM, ele é uma proposta, um projeto muito interessante, se quiser depois eu comento, mas ele, é claro, é muito limitado na sua capacidade diante das grandes assimetrias que tem. É uma espécie de piloto, modelo de projetos importantes, mas ele não chegou a criar um mecanismo mais substancial de superação da desigualdade. A incompatibilidade de políticas cambiais provoca desconfianças em números complexos. Aqui sim, fazendo comércio, câmbio direto. Cada um faz seu câmbio, cada um mexe no seu câmbio, e não conversa com o vizinho, dá problema permanente. E um processo negociador muito complexo, sendo necessário somar a cada decisão 4 processos decisórios ao todo. É verdade. Então nós temos Putnam, por exemplo, tem que pensar num jogo de 3 níveis, né? Que tem o mecanismo interno, o mecanismo das relações entre eles, e o mecanismo ainda do setor de negociação que é regional. Então, o que ocorre? Vocês terem uma ideia. O Brasil queria tudo certinho, a Argentina queria tudo certinho. O Uruguai queria tudo certinho. Aí a Venezuela só não entra porque o Senado, não é o governo, não é o Congresso Federal, o Senado do Paraguai não queria. Então, observe, o Mercosul travava a sua ampliação por Congresso, digamos, com o Senado de um país mesmo. Então, isso tudo às vezes deixa processos decisórios às vezes meio truncados. Agora vem para trocar
avaliação positiva do Mercosul. Empatia entre inteligência brasileira e argentina, com multiplicação de encontros e demolição de preconceitos. De fato, desde os anos 80, né, quando a gente chama de inteligência brasileira, é a academia, a intelectualidade, os setores, né? Enfim, isso. Há uma forte defesa do nosso vizinho, a ideia de que, do projeto de integração, a ideia de que a Argentina é o nosso país irmão, né? O Uruguai é o nosso país irmão. Claro, irmão não se escolhe, né? Ali, né? Aparece de repente, né? Te apresentam, né? Mas enfim, é um destino, né? Não é opção, né? É um destino. Tem que lidar com o destino, né? Não adianta. Então tem um pouco isso, assim, mas há essa empatia, né? Há essa empatia entre que foi construída, né? Criação de uma zona de paz no Cone Sul também, né? A ideia de ameaça argentina, por exemplo, ou de ameaça brasileira sobre os vizinhos, isso se extinguiu, né? É um limite possível. Eu poderia também narrar aqui um capítulo à parte sobre a questão militar entre os vizinhos, né? Eu digo para vocês, não há perigo de guerra entre os vizinhos. Não há chance de guerra entre os vizinhos. Tá? Eu acho que isso é um elemento importante também no processo de integração, né? Também o trabalho positiva, a própria ampliação do comércio sazonal, se calcula em torno de 12 vezes já, né? Pensado nos últimos 25 anos, ampliação do comércio sazonal. Elevação do Mercosul sujeito de direito internacional, do protocolo europeu, dá um status, aparece no cartão de visitas do Brasil, por exemplo, do sistema internacional. Não estou sozinho, né? Estou articulado com uma região, né? Enfim, a produção de uma imagem positiva, esse caminho é um pouco, mas tinha uma imagem positiva, né? Está no passaporte, inclusive, né? Cidadão do Mercosul, né? E o próprio fortalecimento da ideia de América do Sul. Ou seja, o Mercosul como uma espécie de experiência para ser aproveitada no processo de integração. Bom, aqui eu vou falando, vamos passar. É só para mostrar para vocês, eu mostrei essa lâmina numa plateia de militares, estranhos, né? Deve ficar olhando assim, tem a sanção da esquerda, né? Pois é. Aí eu fui mostrando a sanção dos governos de esquerda, né? Agora, isso foi uma grande onda, né? Uma grande onda que se mantém ainda, embora com sinalizações importantes, que foi a eleição do Macri, agora faz 2 semanas, né? E teremos eleições na Venezuela agora no próximo domingo, enfim. Então, todos os problemas que vocês estão vendo aí, houve o impeachment do Lula, essa esquerda voltou de direito, enfim. Mas eu botei em vermelhinho ali algumas mudanças que estão acontecendo, né? Mas o que a gente pode observar? A década de 2000 foi uma década de forte questionamento do modelo liberal e com reeleições, inclusive, né? Reeleições, forte crítica ao modelo liberal, e um movimento, então, um outro projeto ali, muitas variações, né? Mas que a gente poderia chamar de neodesenvolvimentista para alguns, para outros logístico, para outros neo alguma coisa, para outros é um neoliberalismo mais envergonhado, enfim, mas que de certa forma houve a seção da esquerda. O que é mais interessante nessa seção da esquerda? Pode mudar a lâmina, tá? Na América Latina. É que, além da avaliação crítica ao modelo neoliberal, né, e da ideia de retomada da capacidade do Estado, indução, né, indução estatal do desenvolvimento, houve também, isso é muito interessante, esses grupos todos de esquerda, embora com uma base nacionalista forte, né, uma base interna forte, nenhum grupo desses, seja movimentos sociais, seja partido, era de integração. Todos. Vocês vão pegar os índios cocaleiros na Bolívia, vocês vão pegar o movimento Quinta República na Venezuela, vocês vão pegar o Partido dos Trabalhadores, o PSOL no Brasil, vocês vão pegar. Na Argentina é mais complicado, né? Meia de ramos do Partido Peronista, né? Ali, assim, vocês vão observar, não há crítica à integração, todos defendem a integração como um projeto importante para a região. Então, isso também favoreceu, né, a ideia da Unasul, né? Ou seja, há uma convergência pela integração. Agora, qual é o problema? Pode pular a lâmina. Os principais temas difíceis, né? A minha lista, meus caros, é grande. Há uma politização interna muito forte, né? Eu coloquei ali agendas internas interagindo com o tema de integração direta.
Então, assim, muitas vezes não é a questão do Mercosul, da própria Unasul, mas sim as agendas internas ali de cada um, né? Então a gente vai observar, por exemplo, a crise do gás na Bolívia, é uma agenda interna dele, a crise que envolve a gente, né? A nossa organização, né? E discutir tudo isso, que a integração física, a banheira energética, isso não é fácil, isso envolve grande quantidade de dinheiro, envolveu o BNDES principalmente, né? Quando o Lula ia o BNDES junto, falando de cheque na mão, né? E envolvia também grandes, como é que eu posso dizer, eram grandes obras de infraestrutura para a articulação física também com o Sul, né? Para facilitar esse processo de integração, não só para o Sul, mas com os outros demais vizinhos. Obviamente, nos casos, se envolve grandes empresas, e você sabe o que acontece, né? Com algumas grandes empresas, quando estão em grandes negócios, né? Dá muito problema, né? De tudo quanto é tipo. O processo de integração acaba ficando muito mais lento, muito mais problemático, do que a gente imagina. Deve preocupar um pouco disso, mas a crítica a isso também, ela tem sido muito lenta, porque faz parte, né? Mas ela está mais lenta do que poderia. O que acontece com o projeto de integração? É estrada, é ponte, é ferrovia, é hidrovia, é hidrelétrica, são grandes projetos de infraestrutura. Todos vocês, né, boa parte de economia, sabe, fazer um puxadinho em casa sempre sai mais caro, não é? Para reformar um banheiro, né, sai mais caro, não é? O pedreiro sempre está aquela boa enrolada, some, aparece 2 meses depois, funciona mais ou menos assim, né? Sai mais caro e mais demorado que se imagina. Um puxadinho em casa, né, um banheiro, um piso, telhado. Agora se imagina grandes obras essas que envolvem a negociação política, tem aqui 2 países, às vezes 3 países. E aí tem questão de deslocamento da população interna, tem questões de desapropriações, assim, é um negócio muito complicado. Mas não era tão simples quanto sonhava ali no início dos anos 2000. Mas enfim, tem uma lista bem grande de securitização de temas sul-americanos, vocês devem ter visto isso acontecendo várias vezes, né? As assimetrias estruturais, que o tema do Mercosul também apareceu. Muita coisa foi aparecendo nesse processo todo, né? Mas eu vou marcar alguns de baixo aqui, que são os tratados de comércio. E o que acontece? A ALCA não passou mais de uma dama. A ALCA não foi aprovada. Foi enterrada em 2005, Conferência de Par del Plata. E essa foi bacana, porque nós deixamos o Hugo Chávez falando mal da ALCA, os Kirchner também, e nós ainda posamos de bom negociador. Olha, o pessoal de esquerda ainda não quer, né? Não quer a ALCA. Mas a ALCA foi enterrada em 2005. Os Estados Unidos, obviamente, foi um momento oportuno para nós. Nós estávamos muito pensados no Oriente Médio, muito errado no Oriente Médio. Mas o que vai acontecer aqui nas Américas? Os Estados Unidos não conseguem implementar algo, ele vem com outros projetos, que é, por exemplo, os próprios tratados de comércio, né? Peru, Colômbia, Chile, né? Você vai oferecer para todo mundo. Já que mandar algo, a gente fatia e vai oferecer tratado de comércio. E os outros países mais liberais começam a montar seus projetos, por exemplo, a Aliança do Pacífico, que é um concorrente do Mercosul, querendo ou não, né? E outra coisa, aí começa a aparecer essas barreiras diplomáticas no Brasil também. Em 2006, o companheiro da Laia Vasquez, na época, né, negocia o TLC com os Estados Unidos. Por pouco. A gente não sabe por quanto pouco foi isso, não, mas assim, por pouco. O Paraguai começou a barganhar com o Brasil e assinar um acordo de comércio, estava negociando com os Estados Unidos. Precisou o Lula ir lá e dizer, olha, vocês querem sair do Mercosul? Né? Nós ou eles, pasmem, ficar com a gente. Né? Não só porque nós tomamos chimarrão, né, aqui do Sul, né, somos os mais bonitos, mas porque também a economia deles está bastante ligada à nossa. Né? Mas era um momento em que precisava fazer uma barganha. Mas há sempre um risco disso. Né? De algum país vai fazer uma acordo de comércio. Ou seja, tudo isso para vocês. Porque quando aparece, nos casos da campanha eleitoral, como por exemplo, há 2 anos atrás, né, o Brasil precisa amarrar esses vizinhos barulhentos para fazer acordo de comércio, não é isso? Né? Com os outros países estão nos amarrando para fazer acordo de comércio com a China, com a União Europeia. Né? O oposto, meus caros, ocorre da mesma forma, ou seja, isso também impede que eles o façam. É que nem acordo de fidelidade de casamento. A maior parte dos casamentos tem algum acordo de fidelidade, ou não. Né? Ou seja, eu não te traio, tu não me trai, mais ou menos isso, né? Pelo menos perante a igreja, é assim que é. Ou seja, a acordo de fidelidade é esse, né? O que te impede de ter outras parcerias é o que impede o teu parceiro também de ter outras parcerias. Nesse sentido, você acha que vale a pena isso, né? No caso do Mercosul, vale muito a pena para o Brasil. Então, é uma tolice essa história
de o Brasil se desvencilhar para fazer acordo de livre comércio, na minha posição. Pode ir adiante. A alta crise, estou indo para o fim. Esses aqui são os vários desafios, né, dos nossos projetos, da alta, da para vocês. Todos eles vão cercando o Brasil no Mercosul de alguma forma. Então o Mercosul vem sentindo isso, né, já há alguns anos. Uma perda de dinamismo e ao mesmo tempo um acercamento de outros projetos. Aí, aqui a Alba não fez, a Alba apareceu no determinado momento como a Alba liderada pela Venezuela, né? A Alba é muito enfraquecida, ainda mais como a Venezuela sem o recurso do petróleo, né? Ficou ali um pouco nuvem essa questão da Alba, mas não avançou. Vocês podem observar também que a Alba é muito dispersa, né? Um país muito frágil, tirando a Venezuela. Olha adiante, aqui o CAFTA, né? Depois que começa a questão dessa descendo na meta central, né? Os acordos de comércio que estão fazendo. O México tem um projeto muito adiante. Eu não botei do México, que é o plano do Euro-Panamá, que é México, que vai em direção à meta central. Aqui a Aliança Pacífico, essa, né, foi criada em 2012, agora foi lançada, né? Completona, digamos assim, em 2015 agora, né? E ela, aqui está os. Acho que tem alguma coisa antes. Não, não, esse aqui é criado em 2012, mas ela está